A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais uma noite onde nós estaremos meditando na santa palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites às 19 horas e também na parte da manhã, a partir das 5 horas da manhã, com o devocional da manhã. Amém? No momento nós estamos meditando nos Salmos e eu convido você a participar conosco dessa meditação. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, não deixe de se inscrever, de curtir e também de compartilhar com seus amigos para que a palavra de Deus possa ser cada vez mais espalhada por esse mundo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento, meus queridos, eu convido você a meditar comigo em 1 João, capítulo 1. Nós estaremos lendo e meditando no versículo 8 ao 10 e depois no capítulo 2, no versículo 1 e 2. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Senhor Deus e Pai, nesse momento maravilhoso eu te peço perdão pelos meus pecados e quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir somente a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos essa passagem gloriosa aqui nessa primeira carta do apóstolo João, aleluias, onde ele vem falando sobre o pecado, sobre a questão de todos nós sermos pecadores, né? E também sobre a questão de que não existe um ser humano que não peque, mas que temos um advogado maior, né, junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para advogar a nossa causa e para nos dar o perdão, quando Ele vê um coração arrependido. Amém? Então aqui diz, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmãos, e o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo que diverge dos ensinamentos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos da palavra de Deus, é um pecado. E aqui então, olha, se a gente disser que não tem pecado, a gente vai estar se enganando. Todos nós pecamos, diz a palavra do Senhor, e destituídos somos da glória de Deus. E para a gente poder, né, estar em aliança com Deus, aleluias, a gente precisa estar sempre pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Conforme diz aqui no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluias. Se confessarmos. Então, primeiro ponto, que a gente vê aqui nessa passagem bíblica, que todos somos pecadores. Segundo ponto, que todos nós precisamos pedir perdão ao Senhor, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluias. Então, o apóstolo João, ele traz, através dessa carta, àquela igreja, àquele povo ali naquela época, esse ensinamento sobre o pecado, mostrando, irmãos, que todos nós pecamos e que somos dependentes de Deus para sermos perdoados. E ele traz esse ensinamento, para que a gente não peque. Então, que eu e você, que nós estejamos o tempo todo vigilantes quanto à nossa prática de vida, quanto às nossas ações, para que a gente não venha pecar contra Deus. Mas, ao pecarmos, porque é impossível, que ninguém peque, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único que nunca pecou. Ao contrário, todos nós pecamos, mas a gente deve procurar, não pecar. Não procurar não fazer algo que a gente saiba que é um pecado e a gente ainda assim fazer. Pecar, conforme eu disse, todos nós pecamos, seja no pensamento, seja numa atitude, mas que esse pecar não venha a ser algo proposital, não venha a ser algo consciente, que seja então alguma coisa que a gente faz, entre aspas, sem querer, mas que na mesma hora, aleluias, a gente entenda pelo Espírito Santo que pecamos e que peçamos perdão ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Meus filhos, já lemos aqui. E ele versículo 2, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas que entenderem que são pecadores, que precisam do perdão de Cristo, que pedirem perdão a Ele está pronto a perdoar. Então, meus irmãos, se você por estar aí do outro lado, porventura tenha cometido algum pecado que você acha que não tem perdão, é mentira do diabo, porque tem perdão, basta você se arrepender. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos. Vou abrir aqui, para que você veja. No capítulo 8 de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias! Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos ser perdoados por ele. Glórias a Deus. Então, que nós guardemos
santa palavra no nosso coração, que nós não deixemos de confessar os nossos pecados e de pedir perdão a Deus em nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu quero te convidar a você fazer a oração da fé juntamente comigo, que você eleve o seu pensamento ao Senhor, para que nós possamos falar com aquele que tudo pode. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui mais uma noite, Pai, clamando ao Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor veio através dessa mensagem nos lembrar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Senhor. Aleluias. Pai, que cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem, Pai, possa compreender que somos pecadores sim, mas que não devemos andar em pecado, que nós devemos sempre, meu Deus, no momento em que porventura que nós pecarmos, que a gente venha de imediato pedir perdão ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que cada vez mais nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, Pai, e que o pecado, assim como vem lá de trás, meu Deus, por meio de Adão e Eva, Senhor, nós já nascemos no pecado, Pai, mas que nós possamos, aleluias, né, sermos purificados a cada dia por meio da tua palavra e que procuremos cada vez menos pecar, Senhor. Procuremos andar, meu Pai, em obediência à sua palavra. Pai amado, muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Pai amado, e que nessa hora o Senhor visite cada uma pessoa, Pai, que está ouvindo essa oração. Visite também aqueles que se encontram, Pai, nesse momento desesperados, porque precisam de um socorro do Senhor. Pai, eu não sei o que preciso, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, meu Pai, trazendo a bênção que necessitam. Senhor, que nessa noite o Senhor salve almas, que o Senhor cure aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Pai, que o Senhor repreenda todo o mal na nossa vida, na nossa família, que saia toda obra maligna, meu Deus, que porventura venha querer nos atingir, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Entregamos tudo em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.